até estranho, todo mundo vem high-tech, ainda estou com papelzinho, Bíblia aqui ainda tradicional, o pessoal é tudo iPad, iPhone, né? A gente chega lá. Né? Poxa, glória a Deus. É sempre com muita alegria, mas também com muito temor que a gente ocupa o púlpito aqui para falar em nome de Deus. Né? Que eu oro para que tudo que venha dele, vocês recebam. Tudo que venha de mim, vocês joguem fora e esqueçam. Porque o que importa é o que ele tem a dizer. Amém. Deus é bom. Glória a Deus. Eu não sei se vocês já pensaram... Eu tenho certeza que vocês já pensaram, né? Mas eu não sei se você é apaixonado pela mensagem da cruz. Né? Para mim não tem nada mais espetacular, e não tem mesmo, do que a cruz seguida da ressurreição. Então eu já aproveito a introdução que o pastor Haroldo já fez com o domingo da Páscoa, para a nossa vida. Né? Nada. Porque tudo que a gente pensa, do que a gente pode viver com Deus, acontece porque um dia a mensagem da cruz chegou até nós e impactou a nossa vida e nós aceitamos. E e nos convertemos, né? Isso, ou seja, a palavra veio para nós reconhecemos Jesus Cristo como Senhor, reconhecemos a obra dele, nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos e a gente passa a viver com o Espírito Santo, dia a dia. E isso é algo tremendo. Se só isso fosse a mensagem da cruz, já seria suficiente para a gente entregar a nossa vida para Deus. Se Deus não tivesse dado para nós nenhuma promessa, nenhuma, Ele falou, olha, você aceita, você se arrepende, você confessa e você vai ser salvo. E você vai passar a eternidade comigo. Se só fosse isso, ninguém em sã consciência se parasse para pensar, poxa, eu estou aqui 100 anos, para nós aí, talvez seja menos, né? Mas, eu corro o risco de sofrer, eu corro o risco de não sofrer, mas lá na frente eu vou passar a eternidade com Deus. Então, por uma questão matemática, né? Então até nenhuma pessoa em sã consciência fala, não, eu acho que eu prefiro passar a eternidade longe de Deus e viver aqui na terra muito bem. Acho que ninguém em sã consciência chegaria a essa conclusão. Prefiro 80 anos bem do que a eternidade mal. Se só a salvação, né, fosse promessa, se só a salvação já seria suficiente. Mas Deus é tão maravilhoso, é tão maior que a salvação, para nós, é o começo da nossa caminhada com Deus. Sem dúvida nenhuma, quando a gente pensa na cruz, a gente pensa na salvação. E glória a Deus, porque é algo tremendo. E é o que melhor, não tem nada que pode acontecer na nossa vida melhor do que isso. Saber que lá na frente a gente vai estar com Deus. Emprestando aí as palavras do pastor Ricardo, né, que um dia ele vai chegar para a gente, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Nada é isso. E o que eu tenho para falar para vocês hoje, se você já foi impactado por essa mensagem, essa palavra é sobre você. E se você não foi, essa palavra é para você. Porque tudo que eu vou falar aqui pode ser uma realidade na sua vida. Eu queria ler uns textos com vocês, para a gente começar. Vamos começar com 1 Coríntios 3,16. Não errei o livro. 1 Coríntios. Amém? Diz o seguinte. Já está tudo aqui, ó, nem preciso aqui, o negócio está... A Fúvia já também falou um pouquinho no louvor, né? Diz o seguinte: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então Paulo traz essa ministração aí aos Coríntios. Vamos um pouquinho mais para frente, 1 Coríntios 6, versículo 19. Mais uma vez, Paulo traz
uma ministração no mesmo sentido. Vou começar do 18, só para a gente ter o contexto. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possui da parte de Deus e que não sois vós mesmos? Então aqui, a gente tem uma verdade para nós, né, crentes, que o Espírito Santo habita em nós. Ou seja, Deus habita em nós. Isso é um privilégio tão grande, porque a gente prega tanto, a gente usa tanto exemplo aí do Antigo Testamento, Davi, os profetas, né, o quão maravilhoso, o quão corajosos eles eram, tal. Essa verdade, para eles, não era assim. A gente tem uma situação muito mais excelente, né, do que eles. Ali, o Espírito Santo pousava, ministrava, depois ele se retirava. E assim ele fazia. Nós temos um privilégio tão grande que nós temos o Espírito Santo em todo o tempo. Em todo o tempo. Vamos agora para Romanos 8. Do versículo 8 a 11. Podemos começar com o 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. E isso a gente tem que ter certeza, que o Espírito de Deus habita em nós. E o último versículo que eu queria ler nesse momento, lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra de Deus, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Então, está claro aqui que para nós, que cremos na palavra de Deus, que nos entregamos a Deus, que nos convertemos, genuinamente, o Espírito Santo habita em nós. E não tem nada mais espetacular do que isso. Nada mais espetacular. Não sei se vocês já pararam para pensar na implicação disso. Do Espírito Santo habitar em cada um de nós. De Deus habitar em cada um de nós. Em nós, consequentemente, existe todo o poder necessário para a gente agir em qualquer situação, alterar qualquer situação, realizar milagres, fazer qualquer coisa, porque em nós habita o Espírito de Deus. E, às vezes, eu fico triste em algumas situações assim, primeiro porque, diante dessa verdade, né, por mais que a gente já tenha feito, eu sinto ainda muito pequeno, assim, porque a gente pensa, poxa, se Deus habita em nós, será que eu estou vivendo realmente tudo que eu posso viver? Será que realmente eu estou fazendo tudo aquilo que eu posso fazer? Será que às vezes o mundo, ou as preocupações do mundo, ou enfim, qualquer outra coisa, me impede de realizar aquilo que Deus quer que eu faça?
Porque diante disso, não tem nenhum tipo de barreira que a gente não possa vencer. E é essa linha que eu queria conversar com vocês. Isso me lembra uma história. Eu estava numa viagem missionária, aí eu conheci um pastor, ele estava contando lá, né? Chegou uma pessoa endemoniada numa igreja, era uma igreja um pouco mais tradicional, tal. Aí o pastor olhou assim, por questão aí ética, não vou falar o nome da igreja, nem da outra igreja, e falou, olha, isso aí eu não sei fazer. Leva para outra igreja que eles sabem expulsar demônio. E os caras pegaram e foram para outra igreja. Porque eles não sabiam fazer. E quantas vezes, né, a gente não escuta também, nós aí que estamos aí há bastante tempo aí no Evangelho, eu ainda não estou que nem o pastor Haroldo, mas aqui na igreja, a igreja vai fazer 21 anos, né? Eu comecei aqui em 96. Então eu estou, a maior parte do tempo da igreja, eu estou aqui. Né? Mas o Haroldo já desde a terceira geração aí, né? Então ele mais do que nunca vivenciou isso que eu falo. Aqui no Brasil a gente vê, não é, Haroldão, as ondas, né? Então teve uma hora que, poxa, vamos evangelizar, depois vamos libertação, aí veio a prosperidade, eu não sei se está na ordem certa, aí veio o G12, aí veio não sei o quê, e cada uma dessas era a solução que ia resolver o problema do evangelho. Não sei, eu vi alguns, isso aconteceu ou não aconteceu? Então as pessoas mudavam, né? Então, na época do G12, chegou até a situação de ter louvor para o G12. Não louvor a Deus, mas louvor a talvez uma visão que Deus deu. E aquilo era a situação. E tinha até testemunho. Não, antigamente eu fazia louvor para Deus, agora, né? O pessoal que está vendo na internet aí, eu já peço desculpas se já ofendi alguém e tal. Mas isso aconteceu. E ninguém é digno de receber louvor a não ser Deus. Ninguém. Né? O movimento celular é uma bênção. Tem que ter. Mas Deus continua sendo o nosso Deus. Deus é Deus. É sempre Deus. Né? E a gente vê muitas pessoas aí se especializando, né, na palavra de Deus. Não, eu só ensino. Eu só prego. Eu só pastoreio. Eu só evangelizo. É claro, não sou aqui, não vou ser inocente o suficiente de não saber que Deus, Ele distribui os dons. Então é claro que provavelmente você, a gente pode com mais frequência agir em certas áreas. Porque Deus distribuiu esse dom para nós. Então, a gente pensa no Roberto, a gente pensa em ensino. Porque Deus move ele no ensino, mas Ele não só ensina. Ele faz muitas outras coisas. E assim sucessivamente. Né? E aí a gente fica, aí chega nesse absurdo, falando, não, isso aí eu não faço. Olha, vai lá. E aí a gente pode acabar perdendo de colher muitas coisas que Deus quer nos entregar. Porque se o Espírito Santo, né, se existe a chave, né? Então tem a chave da oração, a chave da intercessão, a chave do evangelismo, a chave. Então, para nós que temos o Espírito Santo, a gente não tem a chave. Nós temos o chaveiro. Porque independente da situação, qual é o problema que eu estou enfrentando? O que eu preciso aqui? Eu preciso de libertação, então você pega a chave da libertação lá e você vai e abre essa porta. Eu preciso evangelizar, eu preciso orar por cura, eu preciso profetizar, eu preciso fazer alguma coisa. Deus vai agir na nossa vida, porque Ele já está em nós. Não tem nada, a gente não precisa abrir mão de nada, porque em nós já existe todo o poder. Se é Deus que move na profecia, se é Deus que move na oração, se é Deus que move na evangelização, se é Deus que move na libertação, se é Deus que move em qualquer outra coisa, e o Espírito Santo habita em mim e habita em você, você pode fazer qualquer coisa que Deus colocar na sua frente. E se a oportunidade apareceu, é para fazer. É para fazer. Não precisa ter medo. No seminário tinha gente que tinha medo de ler livro. Não vou ler esse livro porque esse livro fala que Jesus não existe. Esse livro fala que Paulo não escreveu Romanos. Não, que Eclesiastes, não, isso daqui, essa data está errada. Porque essa palavra não existia naquela época. Né? E as pessoas entravam em crise de fé, não sei o que e tal, né? Foi, poxa, a pessoa crê num livro, mas não crê na Bíblia.
Então, as pessoas acabam tendo medo de enfrentar algumas coisas. E a gente não precisa ter medo de nada. Porque Deus habita em nós. Deus habita em nós. Independente da situação, Deus habita em nós. E aquilo que nós temos é nosso, certo? Agora, se você não quiser usar, você não usa. Não é justo eu falar? Eu posso ter um carro. Eu posso fazer o que eu quiser com o meu carro. Eu posso pintar ele de verde, eu posso pintar ele de qualquer... Verde não, né, Rodão, desculpa. Verde não dá, né? Posso colocar, né, um vermelho, preto e branco, alguma coisa assim. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso dar meu carro. Eu posso deixar ele na garagem. Eu posso não usar. Mas ele continua sendo meu. Né? E eu tenho a propriedade do carro. Se eu tenho uma roupa, eu posso usar a roupa, ela pode ficar no armário. E fica. E isso, a gente tem esse controle. Né? Porque o que é nosso, que a gente conquistou, que Deus nos deu, é nosso. Então a gente tem a liberdade de usar ou não. E quantas vezes talvez a gente não usa aquilo que está em nós? Seja por medo, seja por receio. Né? Porque eu fico pensando no inimigo. Eu acho que talvez o que ele quer é isso. Não, eu vou falar para o cara que ele tem que estudar. Então, para ele poder orar para uma pessoa, ele tem que fazer um curso de oração de 1 ano. Aí ele falou, não, pronto, agora eu posso orar. Aí, quer dizer, o cara ficou talvez 1 ano sem orar. Né? Não sei. Porque parece, né, que algumas coisas são seletivas, assim, né, que só algumas pessoas podem fazer. Né? E pelo contrário. Sabe, você pode não ter o dom do... Você pode não ser um evangelista, mas você exerce o ofício do evangelista. Você pode não ser um pastor, mas você exerce o ofício do pastorado. Você pode não ser um mestre, mas você exerce o ofício do ensino. Porque no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, às vezes eles não estão na igreja. Eles não vêm no EMPRA terça-feira, porque existe ainda uma turma solitária, firme, ela não é Val, Magali, porque a gente tem que terminar o que começou. Né? Então a gente está terminando. Né? Eles não estão aqui. Agora, Deus colocou na sua vida, na minha vida, e nós temos a obrigação. Se a pessoa tem uma pessoa com problema no seu trabalho, está sofrendo, você vai ter que exercer seu dom pastoral ali, o ofício pastoral. Se tem uma pessoa que não conhece Jesus, você vai falar, não, espera um pouquinho, eu vou ligar lá para o evangelista da igreja, porque ele foi ungido, então ele vai poder evangelizar para você. Óbvio que não. Beira até o absurdo uma coisa dessa. Mas quantas vezes talvez a gente não se exime? Mas em nós existe todo o poder. Eu lembro de uma pregação do Robério que ele falou, que ele foi num hospital e ele acabou, ele não orou, mas depois ele voltou. Ele estava orando por uma pessoa na UTI, se eu não me engano, se eu estiver errado. Aí ele olhou para o lado e viu, nossa, que situação. E em mim existe o poder para mudar essa situação. E existe. Sabe, tem grandes histórias assim. Teve uma pessoa na Argentina que ele ficou tocado com essa palavra aí da cura. E aí ele foi falar com os líderes dele e falou, não é assim, não é bem assim, vamos com calma, tal. Ele começou e foi lá pregar. E foi lá orar por cura. E o pessoal começou a ser curado, a sair do hospital, a andar. E salvo o melhor juízo, o nome dele é Carlos Anacundia, que tem um baita ministério. Porque ele foi tocado por uma palavra, e os pastores falaram, não precisa, calma, não é assim. Se Deus te deu uma chance, se Deus colocou uma oportunidade na sua frente, pega com tudo. Porque se você precisa de uma palavra, você vai ter. Se você precisa de fé para orar, você vai ter. Se você precisa do dom do conhecimento para ensinar, você vai ter. Porque naquele momento, se Deus colocou, não foi à toa. E o Espírito Santo habita em nós. Sabe, eu fico pensando nisso. Né, e às vezes eu penso, poxa, quanto pouquinho que eu já fiz. Sabe, porque nada pode ser tão desafiante que a gente possa falar, a gente pensa, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Com certeza não consegue. Mas quem está em mim, consegue. Quem está em mim, consegue. E se a gente optar
por não usar, a gente consegue. Quantas vezes a gente não passou por uma situação, eu posso falar por mim, e às vezes olhou pelo lado, né, que nem lá na parábola do cara que estava machucado, passou o levita, né, olhou meio de lado, falou, não posso encostar. Ele pensando, vou me contaminar, né, afinal de contas, né, a lei, né, eu não posso. Aí passou o outro, né. Eu não sei, o pessoal gosta de fazer piada com a palavra de Deus, né, Arondão? Né, não, isso é errado, né, mas eles dizem que o cara que bateu no bom samaritano, a turma, saiu cantando, aqui tem um bando de louco. Né? Eu não sei porque o pessoal faz isso. Eu peço perdão, foi totalmente inoportuna. Minha esposa está lá já brava comigo aqui. Né? Mas enfim, aos corintianos me desculpem, né? Mas quantas vezes a gente já não passou por uma situação dessa? E a gente consegue inventar qualquer tipo de desculpa. Eu estou com pressa. Eu estou ocupado. Eu estou indo fazer um outro compromisso. Poxa, uma outra pessoa, eu deixei uma palavra. Mas se Deus colocou na nossa frente, busca do Espírito Santo, o que eu tenho que fazer? E aquilo que você precisar, você vai andar com isso daí. Deus vai te encontrar na sua necessidade. A pessoa está enferma, não precisa ter medo de orar para a pessoa ser curada. Às vezes você está no seu trabalho, não tem como. É só você de cristão ali. Só você que conhece a Jesus. Em você tem a saída. Em você tem tudo. E quantas vezes a gente não deixa a oportunidade passar? Eu fico pensando, isso me enche de temor, no sentido de medo mesmo. Né? Eu vou chegar lá no céu e falar, olha, você poderia ter feito isso e não fez. Você poderia ter feito isso e não fez. Você poderia ter feito isso e não fez. Talvez porque fiquei com medo, fiquei preocupado. Mas será? Será que é Deus me falando? Será que não é? E outra pessoa pode ter certeza. Se era a vontade de Deus, uma outra pessoa foi lá e fez. Talvez teu galardão foi para outro. Glória a Deus, porque a vontade de Deus vai ser cumprida. Com você, comigo ou não. Né? Comigo ou semigo, como diz a Fúvia, é isso mesmo. Né? E nós temos isso em nós. Mano. Eu acho que quando a igreja realmente perceber a grandeza disso, né? Porque a mensagem da cruz, a partir do momento que a gente passa por ela, isso passa a ser a nossa realidade. Nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Essa é a nossa realidade. Essa. Né? Não tem como a gente fugir disso. O Espírito Santo está lá, está aí. Você pode, tem alguns momentos que você pode falar, poxa, mas tá. Né? Quando a gente faz alguma coisa errada, ele está lá vendo. Ele está lá, quando a gente faz alguma coisa certa, também ele está lá. Ele está lá em todos os momentos, quando a gente não está fazendo nada, que não é nem certo nem errado. Também está lá também. 24 horas por dia, dormindo, acordado, está lá. O Espírito Santo está em nós. E quando a igreja realmente tiver a noção disso, não tem nenhum desafio que a gente não vai conseguir vencer. Porque se Deus habita em nós, é só a gente ir lá, pegar aquilo que Deus... O que eu preciso aqui? Você vai lá e pega. Né? Como se fosse esse chaveiro assim. Né? Mas aí a gente tem que pensar nisso. Na grandeza e naquilo que tão magnífico que significa o Espírito Santo habitar em nós. Porque a gente fala, né? E fala, e glória a Deus, e que a gente continue falando mesmo, mas que a gente consiga entender o que isso significa. Porque isso é tão espetacular, isso é tão grande, né? Tão maravilhoso, tão poderoso, que isso nos permite conquistar qualquer coisa. Aquilo que Deus tem para nós é nosso já, porque Ele está conosco. Se a gente crê que Deus é poderoso, é santo, Ele conhece todas as coisas, Ele habita em todos os lugares, Ele sabe de tudo, o que pode ser complicado para nós? Nada. Vamos lá para Filipenses 3. Filipenses 3, 20. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo.
A nossa pátria é o céu. Poderia pegar o texto que fala que nós somos forasteiros aqui, entre outros, né? Colossenses 3, 1 e 2 e 3, que fala também que nós devemos pensar nas coisas do alto, porque Deus habita no alto. Mas isso aqui mostra que nós não somos da terra. A partir do momento que a gente passa por esse caminho, apesar da gente estar aqui ainda, nós não somos. A gente tem muito essa, né, o já e o ainda não, né? Mas a gente já é. Né? E da mesma forma, quando a gente entende aqui que nós somos brasileiros, e se tiver alguém aqui que não é brasileiro do país que você for, se a gente pensa num brasileiro, a gente tem algumas prerrogativas. Né? A pessoa provavelmente fala português, a pessoa nasceu normalmente ali no território nacional, ou nasceu em algum lugar com pais e mães brasileiros. E a gente espera isso, né? Se chega um brasileiro aqui, você fala português? Não fala. Ah, pô, meio estranho, né? Mas às vezes acontece também. Né? Mas existem já algumas prerrogativas, né? Mas nós somos do céu. E nessa mesma linha, a nossa vida tem que refletir a nossa pátria. Né? Nós temos o poder, porque Deus habita em nós, de trazer o céu para a terra. Porque nós vamos andar aqui na terra falando como pessoas celestiais, andando como pessoas celestiais. Porque a nossa pátria é o céu. Todas as nossas escolhas, tudo aquilo que a gente vai fazer tem que ser baseado lá. Nosso passaporte, apesar da gente ter ainda o passaporte brasileiro ou de outro lugar, é do céu. Nós somos de lá. Nós nascemos de novo. Nós somos recebidos como filhos de Deus. Deus está lá. Então, nós somos de lá. E a nossa vida tem que refletir essa verdade. A vida da igreja tem que refletir essa verdade. E a gente tem que trazer o céu para a terra. O que deveria ser algo normal. Porque se nós somos de lá e nós estamos aqui, tudo que nós falamos, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente conquista, toda decisão que a gente toma, tem que levar em consideração essa situação, que nós somos celestiais. E isso é fortalecido, claro, nós só somos celestiais porque Deus habita em nós. Porque Ele é do céu, Ele é o nosso Pai, Ele nos adotou. Nós somos co-herdeiros aí de Cristo. E isso é tremendo. E eu queria deixar essa mensagem para vocês. Você pode fazer o que você tem que fazer. Melhor, você tem que fazer. Porque você já tem tudo o que você precisa. Se você tiver a oportunidade de fazer um curso, é para fazer? Claro. Tenho certeza que ontem, de louvor, todo mundo foi muito ministrado, cresceu. Se Deus deu essa oportunidade, com certeza, você aprender com uma pessoa mais experiente, tal. Agora, tem lugares no mundo que os nossos irmãos não têm essa possibilidade. Então significa que lá o evangelho vai ficar parado? Não, olha, não tem aqui um seminário, não existe aqui um líder de louvor, então é uma pena. Deus, poxa, não posso ir no curso, como é que eu vou fazer? E eu falo uma coisa para vocês, nesses lugares, o evangelho é onde cresce mais rápido. Mais rápido. Eu já compartilhei com vocês algumas histórias da China, né, que realmente lá eles têm problemas. Só tinha uma época que o pessoal pegava um cristão lá com 25 anos, o cara era veterano. Porque a maioria já tinha morrido. Pegar lá na década de 70, 60, 70, no auge ali do Revolução Cultural, Mao Tse Tung, o pessoal era, né, 25 anos, o cara estava, esse cara está durando, véio. Esse cara é firme, não foi preso ainda, não morreu, ele se está aí, né? É veterano. Sei quem gosta do Watchman Nee, que já leu o livro dele, ele é um que morreu, muito provavelmente, num desses campos aí de trabalho forçado, preso lá na China. Crime, ser cristão. E tem muito lugar que é assim, pior até. Se a gente não tiver essa verdade, né, que o Espírito Santo habita em nós, que nós somos do céu, e que em nós, existe
tudo para a gente mudar a situação, talvez a gente não consiga mudar. Mas a gente tem que ter essa verdade. Sabe, não importa o tamanho do desafio, pegando aí de novo o clichê aí que o Haroldo já falou, o problema, o desafio, a gente tem tudo. Se a gente está com Deus, né, nada pode impedir a gente de fazer. Eu lembro quando eu era criança, tal, você era amigo do cara, quando você era criança você tinha, tal pessoa é o mais forte da classe. Eu não sei se, pelo menos na minha época tinha isso, é o mais forte da classe. Se você é amigo do mais forte da classe, você está tranquilo, não está? Porque ninguém vai chegar perto de você. É o mais forte da classe. Não, esse daqui é protegido, é peixinho do cara lá. Então, ninguém mexe com ele. Então você pode, você é folgado, não sei. Não, mas ó, o cara é meu amigo, hein? E nós não somos amigos do mais forte da classe. Nós somos filho do Criador dos céus e da terra. Do único Deus, do verdadeiro Deus, do Deus que é santo, que é poderoso, que nos transforma e que decidiu habitar em nós. Decidiu. Agora, basta a gente pegar isso, essa verdade, e colocar em prática. Porque não tem desafio que a gente não possa conseguir. Nada. Deus deixou tudo preparado para a gente. Ele nos deu uma missão muito grande e muito nobre e muito maravilhosa, que é implementar o reino dele aqui. Certo? Jesus falou várias vezes. E você vai pegar lá no Evangelho e fala, Jesus pregou sobre o reino. E Jesus pregou sobre o reino. Para nós, essa é a função. Deus precisava da gente? Claro que não. Ele poderia fazer N coisas. N coisas. Poderia mandar anjo, poderia fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Ele é Deus. Ele falou, o dedo está implementado, você querendo ou não. Mas ele escolheu a nós. E ele falou, mas você não vai fazer sozinho, hein? Eu estou junto com você. Eu vou fazer com você. Eu vou te usar, você é meu instrumento. E o Espírito Santo, ele enviou, ele falou, e eu estou junto com você todo o tempo, 24 horas. Está com problema X, você tem a solução, porque o Espírito Santo está em você. Ah, você está incomunicável, você não consegue falar com o seu pastor, você não consegue falar com o seu irmão, você não consegue falar com o seu amigo. Deus está lá com você. Não tem nada que a gente não possa fazer. Nada, nada, nada. Porque o Espírito Santo está em nós. E isso é tremendo. Que Deus possa trazer essa revelação para nós. Quando a gente tiver um medo, quando a gente tiver um receio, quando a gente achar que a gente não consegue. Porque o fato de... Eu posso falar uma coisa para vocês. Eu falo isso com toda certeza. O fato de você ter um título ou não significa absolutamente nada. Tanto ter quanto não ter. Porque eu falo uma coisa, quantos ministros não vivem num mundinho eclesiástico e que não tem um amigo do mundo? E que não consegue ministrar para uma pessoa. Pode ser que pregue, pode ser que ensine. Mas se você tem, se você não tem, você pode ter certeza que lá fora, quem implanta mesmo o reino é a igreja. Não são os líderes da igreja. Eles estão aqui para preparar os santos, para ajudar. Mas quem está lá no dia a dia mesmo, claro, o líder também tem que fazer isso aí também, óbvio. Mas tem muitos que não fazem. Então fala uma coisa. Que privilégio que nós temos. Que nós somos escolhidos para fazer essa obra. E no seu trabalho, na sua família, com seus amigos, aonde você estiver. Você vai ser usado como pastor, você vai ser usado como mestre, como evangelista, como operador de milagres. Aí você vai pegando todos os dons, você pode andar nesse dom. Porque o Espírito Santo habita em você. E se é Deus que distribui os dons, está lá para você, está lá para mim. Não tem nada que a gente não possa enfrentar e que a gente não possa vencer. Nada. E eu queria que a gente... Então, um tempinho de oração,
Para que você possa sondar seu coração realmente. E pedir para Deus trazer essa revelação. Porque quando isso daí vier realmente, virar uma verdade assim na nossa vida, eu tenho certeza que a nossa vida vai mudar mais ainda. Mais ainda. A gente saber que não importa se você tem um curso A, curso B, curso C. Não importa. Caiam, você faz um tecladinho. Não importa. Porque Deus está aqui. Deus está aí. Em cada um de nós. Em cada um de nós. E está pronto para fazer maravilhas. Se a gente só se colocar realmente numa situação de obediência e realmente ter a certeza, ter essa fé, falar, não, eu vou fazer porque Deus está comigo, Deus está em mim. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa, Pai, sondar os nossos corações, Pai. Pai, que o Senhor possa realmente, Pai, trazer essa verdade, Pai, para a nossa vida, Senhor. Pai, que a gente não tenha, Pai, apenas momentos, Senhor, que nós andamos, Pai, nessa verdade, Pai. Mas que 24 horas por dia, Senhor, em todo momento, Pai, isso possa estar, Pai, latente, Pai, e sendo externado nas nossas vidas, Senhor, Pai. Pai, desde da palavra que sai da nossa boca, Pai, do que os nossos olhos veem, Senhor. Pai, que o Senhor possa realmente, Pai, nos ministrar, Pai, essa verdade, Pai. Que o Senhor habita em nós, Pai. Pai, se o Senhor habita em nós, Pai, Pai, todo o teu poder, Pai, toda a tua graça, Pai, todo o seu amor, Pai, tudo que está em Ti, Pai, habita em nós também, Pai. Porque o Senhor habita em nós, Pai. Pai, que a gente possa, Pai, usar, Pai, tudo isso que o Senhor deu, Senhor, para nós, Pai. Pai, porque o seu amor é infinito, Pai. A sua bondade é infinita, Senhor, Pai. A sua graça é infinita, Pai. A sua justiça é infinita, Senhor. O seu poder é infinito, Senhor. E tudo isso está em nós, Pai. Pai, que isso possa, Pai, realmente, Pai, mudar a nossa vida, Senhor. Da vida das pessoas que estão ao nosso redor, Senhor, Pai. Pai, independente, Pai, de tempo, Pai, de evangelho, Pai. Independente, Pai, de cursos, Senhor, Pai. Pai, que a gente possa perceber, Pai, que o Senhor está em nós, Pai. E isso é tão tremendo, Pai. É tão maravilhoso, Pai. Abre, Pai, todas as portas, Pai, todas as possibilidades, Pai. Pai, que a gente não tenha medo, Senhor, Pai. Porque o Senhor habita em nós, Pai. Então o Senhor está conosco, Pai. Sempre, Pai. Na presença, Pai, dos nossos inimigos, Pai. Na presença, Pai, daqueles que talvez intentam contra as nossas vidas, Pai. O Senhor está conosco, Pai. Enche-nos, Pai, da Tua graça, Pai. Enche-nos, Pai, da Tua sabedoria, Pai. Do Teu entendimento, Pai. E que isso, Pai. Pai, que essa verdade, Pai, que o Senhor nos deu, Pai. Esse presente, Pai, que é o Espírito Santo, Pai, habitar em nós, Pai. Pai, que a gente possa viver essa verdade na plenitude, Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a gente possa viver na plenitude, Pai. Pai, nós não aceitamos menos do que isso, Pai. Pai, nós não queremos, Pai, viver uma parte, Pai. Pai, nós queremos, Pai, tudo que o Senhor tem para nós, Pai. Tudo, Senhor. Pai, que a gente não abra mão de nada, Senhor, Pai. Nada, Pai. Sonda, Pai, nosso coração, Pai. Sonda, Senhor, Pai. E peço, Pai, que o Senhor venha nos ensinar, Senhor, Pai, a viver dessa forma, Senhor, Pai. Pai, que a gente esteja pronto, Pai, para enfrentar, Pai, qualquer desafio, Pai. Qualquer oportunidade, Pai. Tudo, Senhor, Pai. Eu te peço, Pai, no Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. Assim, é tanta coisa que Deus tem para nós, tanta coisa.
Se a gente for ver na palavra, todas as promessas, tudo aquilo que Ele fala para nós, né? E quão maravilhoso, né? E quão bom não seria que a gente conseguisse viver isso 100%. E Ele já preparou o caminho. Porque Ele habita em nós. Assim, Deus, Ele não deixou nenhuma ponta solta. Você não tem que fazer nada em termos de sacrifício, você se flagelar, ajoelhar no milho, fazer nada disso. Ele já habita em você. Se você creu, se você se arrependeu, se a sua vida foi transformada, se você realmente aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, confessou os seus pecados, você foi selado com o Espírito está lá. E você pode fazer tudo. A gente não precisa ter medo de nada, de enfrentar qualquer situação. Às vezes a gente pode pensar, poxa, se eu passasse por isso, né? Existe uma coisa na vida assim que eu aprendi lá no exército: nenhuma situação é tão ruim que não possa piorar, né? E às vezes a gente, e é verdade, né? Se a gente pode parar para pensar, a gente estava lá no acampamento, estava ralando o dia inteiro, aí o tenente falou isso, parece que é um negócio assim, começou a chover. Tô falando sério. Aí ele olhou para mim, tá vendo? Aí a gente teve que dormir na chuva. Pô, nada não pode piorar. Às vezes a gente começa a pensar, se a gente vê uma desgraça, né? A gente fala, poxa, e se eu fosse passar por aquilo, né? Que coisa, né? E a gente, será que eu aguentaria? Eu posso falar para você, aguentaria. Se você estiver com Deus. Porque naquele momento o Espírito Santo está lá também. Às vezes a gente olhando de fora, a gente pode achar uma situação tão difícil, porque a gente não está na situação. Eu tenho certeza que em qualquer situação Deus encontra a gente. Encontra não, porque Ele nunca saiu, né? Deus está lá com a gente, né? E a gente tem tudo isso em nós. Eu tenho certeza que quando a igreja tiver essa verdade assim, mas tão forte, tão latente, tão presente, não vai ter nada que a gente não vai conseguir fazer. Nada. Está em você, está em mim. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele deixou essa comissão tão grande, tão poderosa para nós. Ele falou, olha, estamos juntos. Eu vou te preparar. Eu vou derramar os meus dons em você. Você não está sozinho. Pelo contrário, você vai experimentar o meu poder. Você vai experimentar a minha graça. E para concluir, só falar novamente, né? A gente canta aí do poder de Deus. A gente canta da graça de Deus, do amor de Deus. Isso tudo está aqui, ó. Está aqui. Não tem nada que a gente, pela 30ª vez, nada que a gente não possa fazer. Porque está aqui. Todo esse poder que nós cantamos, todo esse amor que a gente canta, que a gente fala, que a gente lê, que a gente busca, que a gente vê em algumas pessoas aqui da palavra, tudo isso está em nós. Tudo isso está em nós. Tudo isso. É só a gente, se por acaso está no armário, penduradinho ali, ainda com o saquinho lá da loja, tira, vamos usar. Poxa, pede para Deus. Minha oração é que essa semana a gente já tenha uma oportunidade por dia, ou mais até, para a gente mostrar isso. Se a gente for orar, que a gente ore. Se a gente precisar evangelizar, que a gente evangelize. Se a gente precisar fazer, a gente faça. Eu peço que Deus coloque oportunidades na vida de cada um aqui. Porque Ele está lá. E a gente crê nesse Deus. E se a gente crê, não tem segredo. O que eu preciso? Eu preciso orar por uma pessoa. Está aqui comigo. Deus está aqui. Se Deus habita em nós, tudo aquilo de Deus está em nós. Tudo que é Deus, tudo que Deus tem, está lá. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Para eu não ficar dando volta, eu vou encerrar. Mas, como eu falei no começo, para nós, que já fomos impactados aí pela mensagem da cruz, essa é a nossa realidade. Que Deus habita em nós. Mas eu queria dar a oportunidade de talvez
olhando assim, eu creio que conheço quase todo mundo aqui. Mas caso você ainda não tenha tido essa experiência, realmente ter sido transformado pela palavra de Deus, que é muito mais do que uma oração aqui na frente, falando eu aceito, é muito mais do que isso. Aqui a gente faz essa oração, a gente chama, claro, mas só tem validade se realmente você entendeu que Jesus Cristo morreu por você, que o sangue dele é capaz de lavar todo o pecado, e você se arrepender de todos os pecados e reconhecer ele como Senhor. Reconhecendo ele como Senhor, a consequência que ele é seu Salvador. E a partir do momento que a gente tem essa experiência realmente, que a gente é confrontado com o nosso pecado, e a gente entende que a gente precisa da salvação, que a gente precisa que alguém pague esse preço por nós, porque a gente não consegue. E isso traz transformação na nossa vida. E nós declaramos isso com a nossa boca. A palavra fala que nós somos salvos. Mas primeiro é no coração. A boca tem que falar aquilo que está no coração. E tudo isso que eu falei, do Espírito Santo, de Deus habitar em nós, pode ser verdade na sua vida. Se você nunca fez, se você nunca realmente se entregou para Deus, se arrependeu dos seus pecados, confessou a Jesus Cristo como Senhor, para Ele ser o seu único e verdadeiro Deus, você tem a chance de fazer isso agora, nessa noite. Só levantar a mão, a gente ora. Tem alguém? Tem alguém? Hoje parece mesmo que a gente está em família, mas se tiver alguém, eu estou à disposição para conversar depois. Os pastores e os ministros aqui da casa, os diáconos, enfim. Pode chegar em qualquer um, que ele vai direcionar você para alguém. Se a pessoa não tiver conhecimento, mas você, qualquer um tem o Espírito Santo, pode fazer. Mas procura alguém, né?